Olá pessoal, bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Eu vou mostrar aqui o nosso ponto de entrada, como a gente identificar o ponto de entrada. Carreguei no replay de mercado a sexta-feira e já avancei aqui até o ponto onde a gente passou aquele momento lá de volatilidade extrema, que a gente não teria operado de forma nenhuma, até as 9h30 da manhã. Então, quando eu soltar o play aqui, a gente já está num horário onde estava estável, né? E a gente já podia ficar aguardando a próxima entrada, tá? Aqui teria acontecido um cruzamento já, está visível aqui o cruzamento, porém ele ainda era contra o mercado, então contra a tendência do dia a gente não iria operar. A gente está aguardando um cruzamento das médias no sentido da tendência, que seria uma tendência de baixa. O mercado abriu com gap de baixa forte. Então vou soltar o play aqui e vou pausando e explicando daí à medida que for acontecendo. Uma pausa aqui para mostrar que nesse momento aqui teve de novo um cruzamento, inclusive um cruzamento para baixo. E aí eu vou aproveitar para mostrar um ponto onde teve cruzamento, mas teve o sinal, mas não teve a confirmação do sinal. As médias aqui se cruzaram, no sentido que a gente queria, a média curta de 7 períodos exponencial para baixo. As médias se cruzaram, mas a gente precisa da confirmação, que seria com esse candle aqui. E ela não vai acontecer. Ele formou um candle aqui, ainda não formou um candle para baixo, a gente precisaria que esse candle para baixo fechasse e abrisse um novo para baixo. Como aqui ele não aconteceu, ainda não aconteceu e nem vai vir a acontecer, vai cruzar para cima, as médias vão continuar próximas e não vão finalizar o cruzamento. Mais uma pausa rapidinho, ó. Teve o cruzamento, mas não teve a confirmação do cruzamento, então a gente não vai fazer nada, vai aguardar. Caso esse cruzamento tivesse acontecido, a gente já estaria com a ordem pendurada aqui embaixo, né? Na posição correta dela, mas não teria pego. Então, como aqui, claro, é um replay de mercado, né? Eu não tracei as linhas, né? No dia, provavelmente a gente teria arriscado a linha aqui e aguardado pegar a ordem, mas ele não teria pego, tá? Novamente um cruzamento para cima, que a gente não vai operar porque é contra a tendência do dia que a gente está esperando. Aqui já teve o cruzamento e teve a confirmação dele, inclusive. Nesse momento aqui teve a confirmação dele. Quando abriu esse candle, confirmou o cruzamento de médias, mas é contra a tendência. Aqui, se não fosse no início da manhã, a gente poderia fazer, inclusive, uma entrada contra a tendência. Seria uma entrada mais curta, né, com o objetivo de 100, 200 pontos, ao invés de 200 e 500, que é o contra a tendência. Contra a tendência a gente pode ver depois, mas vamos priorizar agora um movimento a favor da tendência.
Nesse caso aqui, a entrada contra a tendência, inclusive, teria dado certo. Teria dado para fazer 100 e 200 pontos. Agora sim. Agora eu já vou preparando aqui a nossa linha de entrada. A gente vai aguardar o cruzamento da média para baixo. Aqui a linha está num ponto qualquer para a gente estar aguardando o cruzamento para poder posicionar ela corretamente. Se aproximando. Nesse momento a gente tem, então, o primeiro quesito, que é a tendência. A gente já sabe que a tendência do dia é uma tendência de baixa. Já tinha outros indicadores confirmando isso para a gente. Agora eu vou fazer um pause aqui. As linhas se tocaram e, inclusive, começaram o cruzamento. Se aproximar mais, dá para ver que elas começaram o cruzamento. Esse é o nosso sinal, mas não é ainda a confirmação do sinal. A gente precisa da confirmação desse sinal. Primeiro requisito, a estratégia nossa precisa estar com uma tendência definida. A gente já sabe que é a tendência de baixa. Depois a gente precisa do sinal, que é o toque, o cruzamento das médias, e a confirmação, que vai ser o candle fechado após esse cruzamento das médias. Então, agora deve acontecer nos próximos segundos ali. Vai fazer mais um candle para baixo. A gente poderia posicionar, agora que ela já terminou o cruzamento, já criou um afastamento mínimo aqui, a gente pode procurar já essa entrada, que seria no fechamento de um próximo candle para baixo. Em que posição seria? Nesse caso aqui, esse candle ele encerra no 103.200. Então, a gente precisa colocar 50 pontos para baixo, 103.150. Com o detalhe de que a gente sempre puxa um tique. O tique no gráfico do índice são 5 pontos. Então, a gente vai posicionar exatamente no 103.145. 103.145. E vai ficar aguardando essa possível entrada da operação. Tá? Claro que isso aqui, no momento do dia a dia, às vezes acontece muito rápido e às vezes pode demorar vários minutos até esse candle fazer essa confirmação. Então, agora a gente espera a confirmação. Já posso ir providenciando uma linha para posicionar o stop aqui em cima. Também vou explicar a posição do stop. Vamos usar uma linha vermelha, como a gente usa no dia a dia para o stop. Vamos aguardar.
uma pausa aqui. O candle formou um candle verde para cima, ou seja, se continua subindo, teria desconfigurado a nossa entrada, a gente não entraria na operação. Ele chegou a voltar até um pouco mais, mas logo na sequência já começou a mostrar força, e agora, para ele formar um candle vermelho, ele vai ter que voltar esses 50 pontos, mais esses 50 pontos e mais um tick, ou seja, ele abre um candle vermelho aqui para baixo na sequência. Quando esse terceiro candle aqui, aliás, esse primeiro candle abaixo dessa linha se formar e ele abrir o próximo candle, vai ser a nossa entrada. Então, a gente vai entrar, se esse candle aqui fechar vermelho, ele vai fechar nessa região, o próximo fecha abaixo e vai tocar essa linha, vai ser nosso ponto de entrada. Enquanto ele não forma, eu vou mostrar a posição do stop. O stop sempre vai estar num box fechado acima da linha azul, que é a nossa média de 17 períodos exponencial de 17 períodos. Ó, aqui o candle está vindo, vai formar um candle vermelho. Eu vou fazer um pause aqui, só para finalizar o raciocínio do stop. Ele vai formar esse box aqui, o stop, como ele passou abaixo do meio desse box, a gente pode usar esse box mesmo. Se essa linha média tivesse muito acima aqui, a gente ia ter que usar esse box. Não, nesse caso aqui, tanto faz usar um ou outro. Eu, normalmente, prefiro usar um box acima, deixar um box inteiro a mais de stop. Mas aqui ele já está um stop longo, ele já está de 210 pontos, né? São 200 pontos, mais um tick para cima e mais um tick para baixo, dá 210 pontos. São 42 ticks. Então, aqui eu vou posicionar a linha vermelha aqui mesmo onde ela está, só vou ajustar o número aqui, ficaria no 103.405. Se a ordem oco tiver configurada automática, que é o que eu sugiro que se faça, quando inserir a linha e posicionar a linha da entrada, né, a nossa ordem de venda, no caso, ele vai automaticamente colocar na posição certa lá o stop. Inclusive, antes de entrar na operação, eu vou mostrar aqui, rapidamente, a nossa estratégia. Eu criei uma estratégia chamada 11R Win, que é para a gente usar no índice. A gente vai fazer uma primeira parcial com 40 ticks, ou seja, 200 pontos, e o stop loss com 42 ticks, que são os 210 pontos. Os 200 pontos mais um tick para baixo e um tick para cima, 42 ticks. O stop offset eu uso com 10 ticks, que são 50 pontos, mas aí cada um pode ficar à vontade para colocar aqui um número não inferior a 10, tá? Pelo menos 10, 15, 20 ticks tem que ter para o caso de uma variação brusca no preço, não pular a ordem e dar um estrago maior. O segundo contrato, a gente vai operar com 2 contratos, o segundo contrato é com 100 ticks, que são 500 pontos, e o stop loss é com 42 ticks também, no primeiro momento. Modifiquei, salvei, então agora vou colocar aqui 2 contratos, isso aqui fica automaticamente 2 também, eu vou colocar 2 e vou inclusive posicionar uma ordem aqui de venda no local onde está a nossa linha, só para a gente usar o simulador. Dá para perceber aqui que a minha linha de stop aqui está abaixo, porque nesse trade, como ficou uma amplitude maior para o stop, eu tenho que puxar manualmente o stop que estava aqui com 200 pontos, vou puxar para 210 pontos, eu vou puxar para 260 pontos, que é esse box, tá? Então, vou puxar para cá, são 2 contratos, ficou um stop de 260, perdão, 210 pontos, tá? Ele estava configurado com 84 reais, dá 41 reais lá, 42 reais, tá? Então, aqui ficou agora 260 pontos. Eu vou soltar o replay.
e ele vai executar a ordem. Quando fechar esse candle e abrir o próximo, ele vai passar pelo nosso ponto de entrada. A gente já tem a confirmação agora do cruzamento das médias. Poderia ter entrado aqui nesse candle, mas perceba que se a gente tivesse feito isso aqui, ele teria imediatamente pego a ordem e voltado 100 pontos, 120 pontos por ali. Então, a gente já teria passado ali um período no lado negativo. Vamos ao play, vamos aguardar. Agora ele vem. Aqui já tem a minha ordem do primeiro contrato. Eu vou copiar uma linha aqui e botar só para exemplificar. São 200 pontos, então ficaria uma parcial. Pegou a ordem, depois eu arrumo isso. Pegou a ordem. Na simulação acontece isso, ele mudou de lugar, mas o lugar correto é aqui no 945. Depois, no final, vai mostrar no lugar certo, mas por enquanto ele mostrou como se tivesse pego essa ordem lá em cima, o ponto. Na verdade, ele pegou aqui embaixo. Isso aqui só acontece na simulação. Aqui seria a nossa parcial. Vou botar aqui parcial. Uma linha verdinha. E a gente vai aguardar o trade agora. Ele executou como se a entrada tivesse sido no 103,225, mas na verdade foi no 103,145. Então, esse valor aqui depois ele vai se corrigir, mas o correto a entrada é aqui. Esse trade aqui não deve levar muito tempo, aproximadamente 3, 4 minutos ele vai acontecer. Andando bem, cada candle é 50, né, pontos. A gente vai fazer o gerenciamento também, eu vou levar esse trade até o fim, a gente vai fazer o gerenciamento dele com o Trading Stop manual. Quem tem o Profit Pro faz isso automaticamente. Aqui ele já executou uma ordem, como se estivesse no lugar certo. Na verdade, a ordem teria que ser executada aqui embaixo. Isso é um bug da plataforma. Aqui nesse momento, o trade chegou na nossa parcial. Aqui, ele bateu na nossa parcial e a gente garantiu com o primeiro contrato, garantiu 200 pontos. Nesse momento, a gente imediatamente vai lá na linha do stop, no caso seria essa aqui, e traria ela aqui para cima, para a entrada. Eu não vou mexer na simulação, porque ele está com esse bugzinho, ele puxou a linha lá para cima, então essa operação não vai dar errado mesmo, eu não vou fazer. Só vou puxar a nossa linha de simulação aqui para cima da entrada. Então, vou colocar aqui junto no ponto de entrada. Se o segundo contrato voltar, a gente bateu a meta, não, pegou a parcial e o segundo contrato saiu no 0 a 0, break-even. A gente sai com um contrato com 200 pontos. Dá o play. Rapidamente ele acelerou, fez uma pequena correção.
vem perto da nossa entrada. A gente já está protegido com o primeiro contrato, já é um trade vencedor. Na pior das hipóteses, a gente sai com 200 pontos nessa operação. Ele faz uma correção. Aqui vale uma pausa para explicar rapidinho uma coisa. A gente posiciona a parcial com 200 pontos, porque ao longo do tempo a gente percebeu que normalmente o pullback dessa perna de baixa, que foi a perna que a gente pegou para fazer a entrada, que esse pullback é, em geral, um pouco menor do que 50% do comprimento dessa perna de baixo. Então, essa dimensão aqui, que teve essa perna de baixo, se a gente pegar pela metade, que seria, digamos aqui, é onde a gente vai ter um pullback máximo, uma correção máxima do primeiro movimento. Então, para a gente não ser estopado após o primeiro contrato, a gente posiciona o stop aqui no ponto de entrada. Então, eu excluo isso aqui, deixo o trade rolar. Faz a correção. Já não tem mais tanta força para corrigir. E agora deve encerrar a correção e voltar para a tendência de baixa. Voltando na ponta da parcial. Agora, quando ele passa pela parcial, a gente já pode fazer o trailing stop manual. Quando ele cruzar, quando ele formar um box para baixo da parcial, que deve ocorrer em seguida. A cada box que ele formar para baixo, nós vamos puxar a entrada, perdão, o stop, um box para baixo também. Sempre usando como referência o topo do box. Então, 5 pontos para cima do topo do box, a gente vai levando manualmente. Quem tem o Profit Pro, deixa isso configurado lá no Trading Stop, lá na estratégia Stop. Isso aqui deve demorar em torno de 2 minutos por ali para acontecer, eu acho. Um pouquinho mais. Vou acelerar um pouquinho aqui só para o vídeo não ficar muito longo. 3 vezes, a gente já sabe como é que foi o movimento, né? Um replay. Quando ele formou ali, a gente já puxou um box para baixo, a linha de stop. Se ele formar mais um aqui, a gente repete isso, mais um. Volta no ponto de entrada, perdão, na parcial. Aqui a gente já protegeu 100 pontos do segundo contrato, então se tudo der errado a partir de agora, a gente sai desse trade com 300 pontos. Mais um para baixo, agora eu vou desacelerar o vídeo. 2 vezes, mais um para baixo, a gente está com um offset de 150 pontos aproximadamente. 150 mais todo o conteúdo, mais todo esse pavio aqui, então dá quase 200 pontos de offset.
reforçando, a nossa ordem agora está no 103.005, que é um tique acima do topo do candle. Olha como teve perto de pegar a nossa saída do trade. Teve um tique, né? Exatamente um tique. E agora vem para baixo, a nosso favor, de novo. Sempre que formar um novo box, a gente vai puxando a parcial até pegar o nosso objetivo final, ou se ele vai adiante, a gente segue puxando ele. Formou mais um para baixo, a gente puxa para cima. 5 ticks para cima ali, então seria 950. Perdão, um tique, 5 pontos. Sempre mantendo 3 boxes cheios para trás. São 150 pontos de offset. De novo, 50, formou. Aqui a gente pode ficar atento para, se for o caso, fazer o manejo da parcial final, né, da realização final. Se ele vem com força aqui, a gente já pode puxar, por exemplo, 100 pontos para baixo, vou colocar nos 145. Ó, ali teria pego a ordem, claro, eu não movi, né? E aqui a gente vai puxando as duas para baixo, tanto a realização final quanto o stop. Mais um box para baixo, 150, já está no 805, a gente já está defendendo aqui. Nesse momento a gente já tem a meta batida do dia de 500 pontos. Se tudo der errado, a gente já bateu a meta. Cada box que fechar para baixo, a gente vai garantindo mais 50 pontos. Aqui, se ele faz uma correção de novo, a gente ainda vai estar protegido por 150 pontos de offset. Mais 50 pontos para baixo.
mais um candle se formou, então a gente puxa mais uma vez para baixo. Aqui a gente está com a nossa meta inicial era lá no 645, né? Aqui, se optar por encerrar onde ele está, para não deixar voltar, é uma opção. A outra opção é deixar ele fazer o movimento e aí ficar com a saída final no 705. Vamos ver o que acontece aqui. Daí a gente fica com 200 pontos na primeira parcial e 250 na segunda, e 450 na segunda. São 650 pontos no trade. E agora ele veio e encerrou o trade. Vou pausar aqui. Então esse foi o ponto de entrada. Aqui em cima, a gente teve a entrada depois de ter a confirmação da tendência e do sinal da tendência. Nossa tendência era de baixo, todos os indicadores eram de baixo. A gente teve o sinal de entrada aqui, a confirmação nesse candle, quando ele se encerra, que é a abertura desse candle, é o nosso gatilho de entrada e a nossa confirmação de entrada. Nesse trade ali foi no 103.145. O posicionamento ele é automático de 200 pontos e de 500 pontos. A gente faz o trailing stop manual, para quem tem a versão Toro Trader ou outra versão básica do Profit, e para quem tem a versão Pro, a gente depois vai ver a configuração do trailing stop automático para fazer isso que eu mostrei na mão para fazer automaticamente. E aí o nosso ponto de saída, nesse caso aqui, ficou 50 pontos acima 50 pontos menor, né, do que a nossa previsão inicial, mas tinha a possibilidade de fazer um trade bem maior ainda. Se tivesse usado um trailing stop menor, teria pego menos, porque ele teria pego antes aqui, talvez inclusive aqui também, onde deixou esses pavios maiores para cima. Então, acho que é isso. Dúvidas que possam surgir, devam surgir, pode deixar nos comentários do vídeo, que eu posso ir complementando, fazer um novo vídeo e gravar situações diferentes. Aqui a gente fez um trade de venda, a gente pode fazer um trade de compra, e aí eu mostro outras possibilidades, tá certo? Eu acho que de sinal de entrada era isso aqui. Qualquer dúvida, então, pode colocar nos comentários. Se inscrever no canal, de repente, já para quando sair o próximo vídeo já ser notificado. E se achou legal, deixa também um like, né? Valeu, pessoal. Até mais.